perquè d'alguna manera el País Valencià, l'antic Regne de València, no va mostrar fidelitat a Felip V, perquè era més procliu a la Casa d'Àustria. Doncs per diverses raons. Raons econòmiques. Per què? Perquè la Gran Aliança de la Haia, quan es va formar, Felip V va prohibir que es comercialitzara en territoris com Províncies Unides o Anglaterra. Això va provocar que molts llauradors no pogueren exportar el seu excedent a aquest territori. També un odi clarament francès. Cal tindre consciència de que portàvem 60 anys de guerres contínues contra la monarquia francesa i això va calar entre la població. També una grandíssima propaganda, pamflets, pasquins que van córrer entre la població. Sermons dels capellans a favor també, el capellà d'Altea, el capellà de Xàtiva, van incentivar perquè la població s'adheriren a la Casa d'Àustria. I també les promeses d'abolició de les rentes senyorials, de les rentes feudals. El territori valencià, bona part del territori valencià, estava baix el sistema, sota el sistema d'un sistema feudal i venien, sobretot el territori, les zones de la Marina, que són l'actual comarca d'Alacant, venien de finalitzar una revolta antisenyorial, que s'anomena la Segona Germania, a finals del segle XVII. I això va aprofitar-ho els generals austracistes com Joan Bautista Basset, Joan Francesc d'Àvila, per a incentivar aquest malestar de la població i captar-los per a la causa austracista. Popularment, els que són fidels a Felip V s'anomenen botiflers i els fidels a Carles d'Àustria, maulets o miquelets, a les classes populars. Veiem com un dels herois valencians, que després s'han romantitzat les seues gestes, és Joan Bautista Basset i Ramos, que aquest gravat no és fidedigne, és un gravat fet en el segle XX, que segurament quan aquest personatge va lluitar en la Guerra de Successió era molt més major, però ja aquesta és la seva signatura. És el personatge més emblemàtic que ha passat a la història de la Guerra de Successió al País Valencià. Resumint, perquè no tenim temps per entrar, Carles d'Àustria va jurar els furs de València. Carles d'Àustria va entrar en 1705 a la costa d'Altea, d'Altea va passar a Dénia i de Dénia va poder desembarcar, va poder entrar en València i jurar els furs i proclamar-se rei de València. Després també entrar en Catalunya i en altres territoris de la Corona d'Aragó i arribar fins i tot a les portes de Madrid. Tot feia pensar que la victòria seria per a la Casa d'Àustria, però va començar el context a ser pitjor i una batalla decisiva fou la batalla d'Almansa. Almansa és un territori que no és del Regne de València, no ho ha sigut mai i actualment tampoc forma part del País Valencià. És un territori en l'actual comarca d'Albacete i és una de les portes naturals al Regne de València. Allí es van quedar per enfrontar-se els dos bandos bel·ligerants, Felip V, en els borbònics i França, i Carles III d'Àustria, amb Gran Bretanya, Províncies Unides, Portugal i els seus aliats austríacs. El que hem d'apuntar d'aquesta batalla, que teniu de fons del PowerPoint, un dels quadres famosos d'aquesta batalla, és que no van arribar en igualtat de condicions. Per un costat, l'exèrcit aliat venia esgotat després de diversos conflictes bèl·lics en Villena i en altres territoris valencians, mentre que l'exèrcit borbònic estava molt descansat i estava esperant-los en el camp de batalla. El nivell d'efectius també és desigual, 25.000 homes contra 30.000 homes, i la cavalleria dels aliats era molt més dèbil i, a més, els soldats portuguesos estaven molt desmotivats i volien tornar a casa, al comandament d'Antonio Luis de Sousa. La batalla es va dur per la vesprada
i els borbònics van guanyar clarament, entrant per la cavalleria, i a partir de mitjanit el que va ser és una autèntica carnisseria, una batalla campal, on front als 1.500 morts dels francs espanyols estan els 1.500 morts dels aliats. Veiem uns dels quadres més representatius de la batalla en la planura d'Almansa, com va ser una autèntica batalla campal on diferents països van intervindre. En aquesta batalla el que menys hi havia era valencians o gent de la Corona d'Aragó. Era una batalla plurinacional totalment. Quines conseqüències va tindre aquesta batalla, aquest conflicte? Doncs diversos. Entre altres coses, aquesta batalla va ser el principi de la fi. Va entrar Carles d'Àustria sense resistència a la ciutat de València. Van resistir algunes ciutats i, malgrat això, l'últim nucli valencià cau a principis de 1709. Malgrat això, també molts miquelets van continuar resistint en les muntanyes i en zones rurals i molts van passar a Barcelona. Després del setge de Barcelona, entenem que Barcelona cau en 1714 i les Illes Balears cauen en 1715. Va haver moltes execucions públiques, molts empresonaments. També hi ha un exili de gent amb poder adquisitiu, sobretot gent nobiliària, que se'n va primer a Barcelona i després, quan cau Barcelona, passa a Viena, també molta gent catalana, al costat del nou emperador, perquè Carles d'Àustria perd la guerra, però és entronitzat nou emperador d'Àustria. El País Valencià es militaritza clarament, les institucions canvien, passa a haver corregiments, capitals generals, concejalies, i els càrrecs públics són militars, i la guerra finalitza amb els tractats d'Utrecht i Ràstac, que són els tractats internacionals, on, per exemple, Illes Balears, Menorca i Gibraltar passen a domini anglès. A part d'això, també hi ha una clara censura i imposició lingüística. Ja existia un problema de diglòssia en el País Valencià, però després de la Guerra de Successió ja es prohibeix a les institucions la utilització de l'idioma propi, el català del Regne de València. I veieu en la diapositiva com hi ha una clara censura. Aquest és un dels pamflets populars que s'utilitzaven per a fer propaganda. En aquests casos és quan s'entronitza el Carles d'Àustria en Mallorca, de 1706, i com aquesta persona, per por a les represàries, va tatxar, va subratllar, va eliminar el nom de Carles III de totes les pàgines del pamflet. Veiem allí com glorioso monarca, nuestro católico monarca, Carlos III, i subratlla Carlos III. Però quina és la repercussió, la conseqüència més clara? La pèrdua de l'autogovern del Regne de València. Les institucions i les lleis que van regir, van valdre el País Valencià van ser clarament abolides. Voldria llegir només un pamflet, un cas, on diu: he juzgado por conveniente, si por esto como mi deseo de reducir a todos mis reinos a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, y abolir y derogar todos los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y de Valencia. S'eliminen les lleis i s'imposen, per justo derecho de conquista, les lleis de Castella. Altres repercussions, molt breu. Xavi, com anem de temps? Hauríem d'anar acabant quan pugui. Acabem.
Acabem. Més? Sí, dos coses. Van fer, moltes de les ciutats del País Valencià van ser cremades, entre altres, ja en 1703 fins a 1705, llocs de la Marina van ser cremades, Vila-real es crema en 1706, però la destrucció més emblemàtica fou la crema de la segona ciutat més important del país, Xàtiva, que és incendiada, arrasada, li canvien, li modifiquen el nom de Xàtiva a Nueva Colònia de Sant Felipe, en honor a Felip V, i la població és desterrada i entra, és desterrada a Castella i entra població castellana fidel a Felip V i un emblema molt important d'aquesta resistència és el quadre de Felip V cap per avall, que és una cosa que va fer Carlos Sartou Carreras, que és per iniciativa de Francesc Martínez i Martínez, l'avi de Carmelina Sánchez Cutillas, una escritora important del segle XX al País Valencià, i que en el museu va ficar cap per avall aquest quadre. Això és un text que diu que sobre la crema de Xàtiva i una frase mítica de Felip V que dia picad los escudos del reino que hay en las murallas para que un día olviden que fueron valencianos y libres. I finalment, actualment, el 25 d'abril, al País Valencià, no és una data oficial com una data nacional, és el 9 d'octubre, l'entrada de Jaume I en el Regne de València, però malgrat això, històricament, el 25 d'abril és celebrat com una data de record del que va simbolitzar la batalla del Mans i la pèrdua dels furs al Regne de València, i també s'utilitza per a reivindicar coses actuals. Per exemple, en la foto en l'esquerra, aquesta manifestació era per a reivindicar un finançament just per al territori valencià actual. I jo, molt breu, espero no haver passat més el temps i moltes gràcies. Molt obrigado. Deixa de compartir. D'acord, muito obrigado, Alex. Então, se o Daniele quer continuar. Boa tarde. Andavant, Daniele, quando queres. Podes. Posso farlo già in italiano? Podes falar já. Ok, allora parlerò piano. Chiedo scusa a tutti perché ho avuto dei problemi col computer e quindi non riuscirò nemmeno a mandare il materiale sullo schermo, sull'ecran, schermo. Però farò una breve, insomma, spiegazione, ripeto, del 25 aprile anche con degli appunti che comunque sono qui con me. Il 25 aprile in Italia è l'anniversario della liberazione, o detto anche semplicemente 25 aprile, è una festa repubblicana, è la festa della Repubblica Italiana, è la liberazione soprattutto dal regime nazista e fascista. Io poi entrerò nel merito della resistenza che è stata molto importante per la liberazione e comincio già a dire che il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, perché poi soprattutto nei paesi del settentrione furono quelli più attivi, appunto il 25 aprile del 45 con sede a Milano di questo Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, aveva fra i suoi comandi delle persone che poi successivamente nei decenni futuri furono molto importanti nella storia repubblicana italiana. Adesso, senza che li cito tutti, qualcuno: Alfredo Pizzoni, Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Partini, che poi fu anche presidente della Repubblica Italiana tra il 78 e l'85, se non erro, e questo 25 aprile con questo comando diede e programmò l'insurrezione generale in tutti i territori occupati ancora dai nazi fascisti.
ripeto, il 25 aprile è una data simbolo, data storica, ma poi l'Italia settentrionale fu liberata in tutti i territori e i capoluoghi il 1° maggio, quindi prendiamo il 25 aprile come data simbolica e storica, e poi ci volle qualche settimana in più. Dicevo della resistenza perché l'Italia è stata liberata dagli alleati, e dall'esercito anglo-americano, ma la resistenza è stata fondamentale, non decisiva magari, ma fondamentale. Nelle guerre poi tutto è decisivo, qui un po' mi contraddico, ma è così. Il 25 aprile in Italia è una festa ancora divisiva, forse più divisiva purtroppo rispetto a qualche decennio fa, perché nella storia italiana, nella storia del paese, se nei primi, bisogna ammettere, bisogna dirlo, se nei primi anni del fascismo la maggioranza appoggiava il regime, quando poi la dittatura, il regime fascista finì, non che tutti diventarono improvvisamente antifascisti, se non alcuni personaggi e parte della popolazione per interessi. Quindi dobbiamo già fare un ragionamento sull'avvenimento delle dimensioni del fascismo e dell'antifascismo in Italia. Questo è molto importante magari per chi invece è straniero e vuole capire di più appunto il 25 aprile e la resistenza. Che cosa è successo in Italia. Una tematica di cui si è discusso anche qui negli ultimi decenni, soprattutto gli ultimi 15-20 anni, è anche la retorica della violenza partigiana e fascista. Chiaramente dobbiamo contestualizzare perché Daniele, ficaste em silêncio? Desculpem. Agora. oggi è un disastro. Agora sim, Daniele, agora sim. Sì, desculpe, oggi Agora è sim. sta problematico, peço desculpa ainda. No, parlavo della retorica sulla violenza partigiana e in contrapposizione a quella fascista. C'è un fatto, io sono di Roma, sono vicino a Roma, la capitale d'Italia, c'è un fatto in quegli anni della resistenza partigiana che viene indicata come i fatti di Rastella, via della Rasella, dove ci fu un attentato appunto partigiano e poi ci fu una rappresaglia nazifascista che portò a un rastrellamento della popolazione, in quel caso italiana, romana. Si parla molto di questo fatto e in generale della violenza partigiana, si è parlato soprattutto negli ultimi decenni per contrapporre appunto la violenza partigiana con quella fascista. Questa è la retorica per come dire, equiparare una cosa che non si può equiparare quando si parla della liberazione, in quanto dobbiamo ricordare il contesto, un contesto di guerra, un contesto di crimini, un contesto di liberazione, e quindi anche da parte dei partigiani che si ponevano per la liberazione, che sono stati un contributo decisivo. È successo, sono stati fatti anche degli atti comunque terroristici, ma dobbiamo dire che stavamo comunque dalla parte giusta. Questo è molto importante per chi non conosce la storia, per chi non vive, non sente l'humus, non vive il dibattito italiano, perché ogni anno, ormai ripeto, da decenni, già detto più volte, torna questa polemica in maniera molto forte e questo invece andrebbe evitato. Dicevo sulla resistenza italiana e quindi sul 25 aprile il fatto che è stato molto importante, anche se non decisivo, ma l'impatto militare della resistenza italiana è stata
anche qui sminuita, a mio avviso, e all'avviso di molti storici che trattano e studiano l'argomento da sempre praticamente, da quando si è liberata l'Italia. L'impatto della resistenza italiana, noi pensiamo che per esempio, se non erro, l'unico paese, uno dei pochissimi paesi dove i partigiani, la resistenza partigiana è riuscita a liberare completamente appunto il paese, sia stata l'ex Jugoslavia. In Italia no, in Italia chiaramente gli anglo-americani, come dicevo prima, insieme alla resistenza che è stato marginale. Ma in quegli anni, prima del 25 aprile, negli ultimi anni, poi ci fu anche la Repubblica di Salò e a un certo punto si parlò, è stata praticamente anche una guerra civile fra chi scelse appunto di diventare partigiano, di optare per la resistenza, e chi invece andò nella Repubblica di Salò, che erano i mussoliniani, i fascisti, che insieme agli occupanti tedeschi in Italia, cercavano di fermare la liberazione. Questo è stato un processo cruento, è stato un processo sanguinoso. Poi chi verrà dopo di me parlerà faccio un parallelismo del 25 aprile portoghese, che invece è stato meno sanguinoso, anzi non sanguinoso, assolutamente non così sanguinoso come quello italiano. Ma perché ho fatto tutto un ragionamento sulla retorica, sulla violenza partigiana contrapposta ingiustamente a quella fascista? Perché in Italia poi c'è un altro aspetto da valutare, che è quello della memoria familiare. Se parliamo di attualità, contemporaneità, parliamo di coronavirus, un argomento che purtroppo ormai da un anno se ne parla tutti i giorni. In Italia, per esempio, ci sono tantissimi morti. Questo è dovuto a molti fattori, ma anche al fatto che in Italia molti giovani vivono con la famiglia. Allora, le famiglie italiane, molte famiglie italiane sono anche una buona parte della popolazione italiana, è anche nostalgica, o comunque non guarda poi in maniera così negativa a quel periodo. Perché se è vero che in tanti sono stati partigiani, hanno avuto famiglie partigiani, tanti altri o stavano dall'altra parte, diciamo così, dalla parte sbagliata, ma diciamolo proprio in maniera chiara, netta, per altri ancora, che è la maggioranza poi della popolazione italiana, c'è stato uno scivolamento, un passaggio tra essere fascisti ed essere antifascisti. In Italia, rispetto ad esempio alla Germania, o penso anche al Giappone, in Germania il famoso processo di Nürnberg, in Italia alla fine del fascismo c'è stato un atteggiamento morbido, non ci sono state molte operazioni, penso nelle gerarchie militari o appunto nella polizia, nei carabinieri, non ci sono stati molti processi a morte. È stato molto più morbido rispetto appunto alla Germania, facevo l'esempio anche del Giappone. Questo ha fatto sì che appunto la transizione è stata molto morbida, tuttavia ci portiamo a distanza di tanti anni ancora una problematica fondamentale, cruciale, su cui si sostiene in maniera molto banale, molto direi anche ridicola, mi permetto di dirlo, chi dice con una battuta: ma poi alla fine il fascismo non è stato così male. Il fascismo invece è stato ovviamente un male, un esempio negativo italiano esportato praticamente in tutto il mondo. E qui torniamo appunto alla resistenza e alla sua importanza. Importanza che chiaramente, come sostengono poi tra l'altro molti storici, molti giornalisti, molti addetti ai lavori, importanza che si cristallizzerà nel corso dei prossimi decenni, si ricorderà ovviamente in maniera meno emotiva, già lo è, ma bisognerà sempre ricordare
nei libri di storia o comunque negli approfondimenti, come la Resistenza è stato fondamentale, soprattutto per la seconda guerra mondiale, per la fine, in questo caso nel contesto italiano, dove si festeggia, dove si canta Bella Ciao. Bella Ciao, canzone famosissima, credo, in tutto il mondo, tradotta in tantissime lingue. Anche questa canzone divisiva perché per molti è una canzone di sinistra, invece è semplicemente una canzone di cittadini che si alzavano una mattina e si trovavano l'invasore. E quindi una canzone di liberazione. Avevo delle slide, ma non posso farvele vedere per i problemi che ho avuto. Quindi posso aggiungere, per concludere il mio breve intervento, ci sono? Mi sentite? Sono andato via? Sto parlando a vuoto? Se non vedo più nessuno. Sì, sì, si ascolta. Ah, ok, Grazie. grazie. Scusatemi perché Mas, ripeto. Daniele, teríamos ya de dar paso ya al siguiente, pode já... Sì, vou a concluir. Problema. Sì, 2-3 minutos. Sì, vou a concluire. Solamente dicendo che insomma è un problema il riconoscimento antifascista, nonostante si celebra il 25 aprile, è ancora un problema, e per chi poi avrà modo in futuro di approfondire questo tema si renderà conto come in Italia è ancora, ahimè, un argomento divisivo. Muito obrigado. Então, agora vamos já passar à terceira pessoa que vai falar, que é o Tomás Marques, do 25 de Abril português. É isso. Alô, deixem-me compartilhar o ecrã. Também tenho umas fotos para mostrar. Desculpem que ele não está a aparecer aqui, devia. Um segundo. Já está. Já devem ver. Sim, vemos. Conseguem? Pronto. Então, como o Xavier disse, e começo por agradecer o convite, toca-me a mim falar do 25 de Abril do português, e é isso. A palestra partia de um ponto dos 25 de Abril, dos 3 25 de Abril, como um ponto de inflexão, e é por aí que eu vou pensar o 25 de Abril português. E pensar isto é começar por pensar como é que um golpe militar, mais um na história do século XIX, do século XX português, se transforma num processo revolucionário com a dimensão que teve. E esta é, sem dúvida, uma das mais importantes perguntas para percebermos porque é que o 25 de Abril representa, de facto, um ponto de inflexão muito importante. E para responder a isto, importa recuar uns anos e até sair de Portugal e pensar um outro processo de inflexão, neste caso para o regime fascista português. E falo sobretudo do deflagrar da guerra colonial, da guerra de libertação dos povos africanos, que tem o seu início em 1961. A luta anticolonial dos movimentos de libertação africanos é central para a criação das condições que vão desembocar no golpe militar do 25 de Abril. E como sabem, eu tenho aqui esta fotografia é uma das muitas que são conhecidas do embarque dos jovens soldados para a África, e tenho aqui uma parte de um poema belíssimo do Ari dos Santos, poeta português, fala precisamente o retrata a situação de Portugal antes do 25 de Abril, onde faz referência precisamente aos gigantes contingentes militares que iam para a África. É um povo que ele diz que era tratado como a arma dos patrões, e portanto é um excerto muito bonito que, de certa forma, descreve aquilo que era o Portugal antes de 25 de Abril. O regime português vinha recusando uma solução política para a questão colonial. É, aliás, muito conhecido o livro de Spínola, que depois vai ser Presidente da República logo a seguir ao 25 de Abril, nomeado O Portugal e o Futuro, onde ele explica como é que só uma solução política para as colónias poderia, de certa forma, salvaguardar uma parte do dito império, numa espécie de Commonwealth, mas o regime jogou tudo numa guerra completamente anacrónica, que durante 13 anos teve um impacto profundo num país tão pequeno e tão pobre como o nosso. Nós podemos pensar isto, pensando só a nível daquilo que era
Portugal, o impacto e a brutalidade de chegar aos 18, 17 anos e ir obrigatoriamente para uma guerra que não dizia nada à esmagadora maioria das pessoas, porque as recrutas vinham de todo o país e chegava-se aos 17, 18 anos e ou se fugia ou se tinha uma sorte muito grande e se conseguia a dispensa da ida para a guerra, ou se iam para uma guerra sem saber como é que se voltavam, sequer se voltavam. Os dados não temos números exatos, mas estimam-se que até 1970, portanto, a 4 anos da guerra acabar, cerca de 150 mil soldados tenham saído de Portugal para as colónias. E, como dizia, o regime não quis encontrar uma solução política para a guerra e a partir, tendo feito, provavelmente conseguiria ter-se transformado em outra coisa a partir do seu interior, num processo de transição como, por exemplo, a transição espanhola, em que o regime renova-se a partir de dentro, que cria um conjunto de problemas, que também não importa agora falar, e tudo isto importa referir que acontece num país onde pura e simplesmente não se podia discutir a guerra, e é por isso que de certa forma o MFA quando nasce tem logo um caráter conspiratório porque é ilegal, porque se junta para discutir a guerra. Os capitães do MFA são sobretudo os capitães de uma patente média, movimento de capitães, seja não é um movimento de generais, de coronéis, portanto são os militares que estão em África, que de certa forma formam o MFA, associados a uma série de reivindicações corporativas ligadas às questões de subidas na carreira, mas que é este movimento de oficiais intermédios que de certa forma vai conseguir interpretar o cansaço da sociedade portuguesa, não só em relação à guerra, sobretudo em relação à guerra, mas também em relação àquilo que já eram 48 anos de ditadura, em 74, 48 anos de ditadura, e não menos importante, a guerra é um importante momento para uma politização de uma nova geração, que até depois do maio de 68, e no contexto do conjunto de faculdades portuguesas, e onde se forma uma geração que será bastante ativa durante o período revolucionário, muito associada a uma ideia do maoísmo, que vai ter muita força durante a Revolução, e é neste contexto da oposição à guerra que se formam estes grupos, que a própria oposição católica ao regime se reorganiza, e portanto a guerra é também um momento muito importante para uma repolitização em Portugal. Tomás? Acho que houve um problema. Tomás? Não estamos a ouvir, Tomás. Traumas da guerra. Exato. Tomás, não sei se estás a ouvir. Oh, ficou sem rede. Bom, se querem, vamos a responder alguma pergunta. Já voltou. Já voltei, pá, desculpem, não sei o que é que se passou. Ótimo, não fez mal. Deixem-me só voltar ao PowerPoint. Estava a dizer que estava a socorrer-me de uma imagem que o Fernando de Rosas, que é um historiador português, usa muito, que é de uma panela de pressão pronta a arrebentar, mas que carecia precisamente daquilo que a fizesse rebentar. E estas são fotografias, algumas do dia 25 de Abril. Eu gosto particularmente desta fotografia do meio, que é do dia 26, ou 27 ou 28, que é da libertação dos presos que estavam presos na prisão de Caxias, perto de Lisboa, e dizia que faltava algo para rebentar essa panela de pressão. Claro que... Desculpa, Tomás, dizem que se podes falar um bocadinho mais devagar. Claro que sim, desculpem, eu corro como se estivesse a relatar um jogo de futebol e não é preciso. E entra aqui o papel da conspiração militar propriamente dita, que põe em marcha a Operação Fim do Regime, que na madrugada de 24 ao 25 de Abril dá precisamente esse pontapé de saída no processo revolucionário. Como dizia, é um movimento de oficiais intermédios que, como disse, vai conseguir interpretar de certa forma o cansaço da população em relação a 48 anos de ditadura e a 13 anos de guerra. E desde o primeiro dia que a população civil se vai incorporar no processo. São lidos os apelos para que a população fique em casa, para que se deixem os militares fazer o golpe, mas quando amanhece em Lisboa e noutros sítios do país, mas principalmente em Lisboa, o povo já está na rua e incorpora-se num processo revolucionário que toma como seu. O exemplo mais claro disso é o facto do povo nesse dia ter avançado em direção à sede da Polícia Política do regime, então já não era a PIDE, era já a Direção-Geral de Segurança que assaltou e
exige o seu desmantelamento. Neste momento o fascismo faz os seus últimos mortos, uns agentes da PIDE cercados, da GS, cercados, disparam e matam, creio que 3 manifestantes, são os últimos mortos do fascismo em Portugal. E como disse, a partir deste momento há uma ligação umbilical, claro que estes movimentos não são homogéneos, entre o povo e o MFA, é até muito propagandeada a ideia da ligação povo-MFA, porque de facto o povo junta-se aos militares e incorpora este processo. É muito importante o papel da conspiração militar na medida em que o MFA incorpora o grosso do exército, neutralizando aquilo que é o exército, que numa ocasião normal exerceria a violência em nome do Estado, e portanto isso não existe. O povo está com o MFA está com o povo, e estão ambos com a revolução. Este é e passo para esta fotografia, esta ponte é a ponte de Alcântara, alguns conhecerão, a ponte 25 de Abril, que se chamava Ponte Salazar. Esta foto é incrível porque estão no trabalho de mandar abaixo as letras que diziam Ponte Salazar e de montar as letras diziam Ponte 25 de Abril, e dizia que este momento é uma verdadeira ruptura em Portugal, inaugura uma crise de Estado gigante, e é um dos raríssimos momentos na história de Portugal em que as pessoas que não tinham nada, as classes mais pobres, os oprimidos, aqueles que durante os 50 anos de ditadura não tinham quaisquer direitos, acham e acreditam e procuram moldar o futuro com as próprias mãos. São muitos os casos, e são conhecidos, estão documentados, de reação popular na ocupação de fábricas que procuram gerir por si, na ocupação de casas e de bairros evolutos que procuram reconstruir e que procuram gerir através de comissões de moradores, de uma das maiores conquistas da Revolução Portuguesa, da reforma agrária, em que os trabalhadores do campo se viram contra aquilo que era o regime de servidão sob o qual viviam, ocupam as terras e procuram rentabilizá-las, gerindo-as com comissões de produção, portanto os trabalhadores gerindo a sua terra, era a terra a quem a trabalha. Tem uma imagem disso a seguir. Portanto, usa-se muito a ideia de o futuro era agora, de um momento de ruptura, não só a nível do regime, como disse, ou seja, não só a nível do Estado, mas uma ruptura também ao nível socioeconómico, onde se questionam abertamente aquilo que eram os fundamentos do sistema capitalista, porque a revolução em marcha vai questionar, lá está, a hegemonia burguesa do Estado. E voltando à ideia da hegemonia, sobre uma cultura antifascista, emancipatória, e que reivindicava abertamente os valores socialistas, que aliás ficaram plasmados na Constituição da República Portuguesa, aprovada no início de abril de 76. E procurando explicar um bocadinho do processo revolucionário, comumente a historiografia dividiu em 3 momentos: um primeiro do 25 de Abril ao 28 de Setembro, um segundo do 28 de Setembro ao 11 de Março, e um terceiro do 11 de Março até ao 25 de Novembro. O primeiro fica mais ou menos marcado por estes primeiros processos em que o povo tenta moldar a história com as próprias mãos. Há até a ideia de uma cantiga do Zé Mário Branco muito engraçada, de um cantor português muito conhecido, que falava dos 7 rios de multidão que levavam a história nas mãos. E esta fase termina a 28 de setembro, quando assistimos a um primeiro momento de contra-revolução encabeçada pelo general Spínola, então Presidente da República, que falha, ele convoca a maioria silenciosa. Aliás, é uma ideia que continuamos a ter muito presente em algum discurso político à direita hoje, uma maioria silenciosa que não se manifesta, mas que existe. Spínola convoca essa maioria silenciosa que ou não aparece ou não pode aparecer, porque a esquerda militar e popular monta um conjunto de barricadas à volta de Lisboa que impedem de entrar em Lisboa, e portanto essa primeira tentativa de golpe falha, e a partir de 28 de setembro, como acontecerá a partir do 11 de março, numa outra tentativa contra-revolucionária, o processo revolucionário acelerará sempre até entrarmos entramos numa dinâmica, como disse, de autogestão de fábricas, de ocupação de terras, da procura de uma sociedade diferente daquilo que conheceu até então, e de uma sociedade que como no outro caso de transição democrática, procurou uma democracia diferente. É uma expressão que se utiliza bastante e não almejava, pelo menos naquele momento, uma democracia tipicamente ocidental. É muito importante distinguir, estas 2 fotografias são de Lisboa, que há uma revolução a 2 e a mais velocidades. Este processo é muito comum na cintura industrial de Lisboa e a sul, este processo revolucionário. A norte, as tentativas de sabotagem por parte dos patrões e etc. são muito maiores, e o processo não avança a esta velocidade. Esta fotografia do lado direito é muito conhecida, é o cerco à Assembleia Constituinte pelos operários da construção civil, durante uma das sessões da Constituinte, e é uma foto que normalmente se usa para explicar a forma como a Constituição e como a legislação portuguesa veio atrás daquilo que já era a ação popular, ou seja,
a legislação acompanha e vai a reboque do processo revolucionário. E esta vai ser sempre uma marca central para a compreensão da democracia portuguesa. Há uns tempos, de tempo a tempo, volta uma ideia da democracia apesar da revolução e não da democracia diretamente da revolução. Eu posso passar já para esta... São fotos esta foto também é muito conhecida, da ocupação de uma herdade no Alentejo, mas queria passar para esta para falar do 25 de novembro, que é a data que de certa forma marca o fim do processo revolucionário, o início daquilo que se chama a normalização democrática. E dizia que muita gente, e um certo revisionismo histórico, reivindica esta data do 25 de novembro como a data de fundação, a verdadeira data de fundação da democracia. Ou seja, a democracia não nasce a 25 de abril, porque a 25 de abril o que existe é uma tentativa de montar outra ditadura, uma ditadura de esquerda, uma ditadura comunista, e reivindica assim este 25 de novembro como a verdadeira data central da democracia. E eu acho que é importante, e esta foto aqui embaixo junta, no meio tem Jaime Neves, que será o principal agente militar que conseguirá virar o 25 de novembro a favor desta, entre aspas, normalização democrática. E é importante reivindicar o 25 de abril como aquilo que ele é, que é a verdadeira data fundadora da democracia. Muitas das conquistas que nós ainda hoje reivindicamos e que temos, e que muitas continuam constitucionalmente previstas, apesar das sucessivas revisões da Constituição, que tenha apagado algumas delas, são conseguidas durante aqueles 2 anos de luta. E podemos falar de coisas que ficam plasmadas na Constituição, como o direito à habitação, como o direito à saúde e à existência de um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, como é o nosso e como não existe em muitos outros países, como é o direito à educação. E por isso é importante reivindicar a data do 25 de abril. Estas 2 fotos são do Museu Nacional de Resistência e Liberdade, que está prestes a inaugurar totalmente em Peniche, era uma das antigas prisões políticas do regime. E importa hoje, e talvez mais que nunca, conhecendo a situação política como a conhecemos, onde há um crescente discurso contra a liberdade e contra a democracia, reivindicar o 25 de abril como aquilo que ele é, que é uma data de liberdade, de autodeterminação, e isso, tanto no caso português como italiano, é uma data que assinala a libertação. E o 25 de abril pode lembrar-nos sempre que, mesmo contra todas as probabilidades, é possível mudar as coisas e não é pouco aquilo que nós temos para mudar. E deixo o resto para as perguntas, porque já me estou a estender também no tempo. Obrigado. Muito obrigado, Tomás, e a todos, a Alex, a Daniela. Então, agora, se alguma pergunta... Bom, vi que no chat havia alguma pergunta, então vamos começar pelas perguntas do chat. A primeira era de Luís Maria Silva e falou, acho que é uma pergunta mais para Alex, e diz, é correcte concloure que el 25 d'abril va ser una victòria a Portugal i a Itàlia i una derrota a València? Sí, totalment. A València és una autèntica derrota per a les persones que van recolzar al bàndol perdedor, als aliats, però també per a les persones que en el País Valencià es van mantindre fidel a la causa borbònica. Per què? Perquè van perdre els furs i al finalment tot el territori perd les seues lleis, el seu sistema jurídic, i foren després de la pèrdua dels furs els propis borbònics que van escriure a Felip V per a dir-li que tot el territori no havia estat rebel i que rectificara la seva decisió. Però Felip V va estar inflexible en aquest cas i, per tant, podem concloure clarament que va ser una derrota per a tots i totes les valencians i les valencianes. Se permites, també vou acrescentar um pouco a informação que no País Valenciano o Dia Nacional, a Festa Nacional, é 9 de outubro, que é quando o rei Jaume I entrou na cidade. Mas, como já falou Alex, o 25 de abril é uma data muito importante, sobretudo pelo setor mais nacionalista, mais valencianista, mas na Catalunha o dia feriado, o Dia Nacional, é 11 de setembro,
que comemora também a mesma guerra e a mesma situação do país valenciano passou no 1714 na Catalunha. E na Catalunha sim que é o dia nacional, o dia feriado. Ok? Então, vamos a continuar com as perguntas. E a seguinte pergunta também era de Luís, acho. E era em italiano. Então, se o Luís quer desativar o áudio e fazer a pergunta diretamente. Não sei se está... Daniele, tu podes ver as perguntas do chat? Sim, não, sim. Eu não falaria nada bem, eu não teria nada bem. Algum que possa ler em italiano? A pergunta da sim, percebi. É uma pergunta que eu não tenho certeza se os comerciantes italianos, como em Valência, foram os mesmos nas cidades portuguesas, valencianas, italianas. Mas não sei em que idioma vou responder, mas sinceramente, sim, acho que sim, mais ou menos, mas exatamente não consigo responder a esta pergunta assim específica, Ok, sem problema. porque é muito específica. É quase uma pergunta de história econômica. Ok, não sei se há alguma pergunta mais ou para acrescentar algum tema. Hola, boa tarde. Bona tarda. Sí, gràcies per les xerrades, molt interessant. Jo tinc 3 preguntes, una per cada un, si és possible. Endavant. Per Àlex, gràcies també. La qüestió de la cavalleria portuguesa en la batalla, que estava desmotivada, per què passava això? Perquè això és interessant. La qüestió de la desmotivació, així a Portugal, jo veig ja que és una qüestió històrica i m'encantaria saber per què ha passat en aquest adveniment. I per Daniel, també gràcies per la xerrada. Clar, en Itàlia, el que vaig comprendre, el feixisme no va ser encarat com algo molt... No, potser en portuguès millor pel Daniele. Ok, que no ho entendrà. Ok, Daniel. Então, pelo que eu percebi, claro, aí o fascismo não foi visto como algo tão negativo, não é? Porque grande parte da população beneficiou, e quando houve a liberação, houve uma parte que ainda apoiou o fascismo, outra que era contra. E, claro, em Portugal isso não aconteceu, em França nunca tiveram fascismo, mas, por exemplo, em Portugal e em França agora há um movimento de extrema-direita mais forte. Aí em Itália, como é que é neste momento a extrema-direita? Existe? E se existe, se vem dessa altura do fascismo, ou é algo novo, é um revivalismo? Como é que é? E por último, para o Tomás, também obrigado, queria perguntar sobre a influência externa na Revolução Portuguesa, porque ninguém faz um golpe de Estado sem ter apoios externos. E, normalmente, em Portugal, isso é pouco referido. Não é? E antes houve a condenação da ONU ao colonialismo e à ditadura portuguesa. Havia também os interesses americanos em Angola e, claro, havia o fornecimento de armas pelos angolanos e pelos soviéticos em Angola. E isso, claro, isso teve um peso enorme. Normalmente é pouco referido, eu acho que isso é bastante importante. Eu queria, saber a opinião do Tomás sobre isso, e se isso até foi um fator decisivo, não é? Sem tirar mérito às pessoas que aqui deram a cara, mas se calhar ser um apoio exterior, se calhar não tinha acontecido, ou pelo menos naquela altura. Eram estas 3 perguntas. Obrigado. Moltes gràcies, Nuno. Comencem, si vols parlar, Àlex. Sí, és una pregunta que realment no tinc una resposta clara. Jo no,
no sóc un historiador expert en qüestions militars, més pas soc experts en qüestions culturals, no? Socials i socioculturals, si se me permet, no? Però la historiografia, la professora Carmen Pérez Aparicio, Joan Francesc Mira, en les aportacions més de divulgació que ha fet, sí que parlen d'aquesta desmotivació de soldats portuguesos, apuntant que després de diversos anys de guerra aquest comandament portuguès no veia molt d'interès en aquesta lluita forània. D'alguna manera, anglesos, Províncies Unides, altres territoris, sí que veien una clara implicació més sociopolítica i econòmica que no pas Portugal. I d'alguna manera, allà al final, al 1707, tindrien una clara desmotivació i el seu interès seria que finalitzara el conflicte bèl·lic i poder tornar a les seues cases. No sé si t'he contestat, però... Sí, yo creo que dentro de lo posible, gracias. Ok, Daniela, si queres responder. Sim, sim. Vou responder em português, não será perfeito o meu português, peço desculpa. E, sim, durante a Guerra de Liberação, uma parte militar foi antifascista e outra, como eu já disse, obviamente fascista. A maior parte das pessoas era naquela fase de mudança e indiferença. E para falar respeito a hoje, como foi? Quando começou a República Italiana, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do fim da ditadura, no panorama da Assembleia da República, o primeiro partido foi para 50 anos mais o Centro Democrático. Em Itália se chamava Democracia Cristiana. Digamos, centro liberal democrático. Mas aquelas, não sei como, não me lembro como se diz em português, spinta, aquelas questões que podem parecer de extrema direita, eram, como dizer, para um lado e para outro concentrado neste centro. Não havia um partido de extrema direita na Assembleia da República. E oficialmente também hoje não há. Hoje há partidos de direita ou populistas, mas na Itália sempre aquela parte minoritária de extrema direita que se vai confundir com partidos maiores. É quase uma questão eleitorais para os votos, para eleições, mas não há uma extrema direita. Para mim, esta é a minha opinião, claramente, uma extrema direita forte. Há na Itália neste momento um partido de direita, mais partidos populistas, mas na história, esta é exatamente aquilo que estive a dizer antes na minha conversa. A maior parte dos italianos não são de extrema direita, mas há sempre aquela parte que é útil, digamos assim, para os partidos para conseguir ganhar eleições para o poder. Esta é para mim a questão central. Não sei se consegui explicar bem, mas assim, não sei se não expliquei perfeitamente, posso dizer mais, não sei. Eu acho que percebi, assim pelo que entendo, claro, não existe um partido de extrema-direita como existe na Holanda, ou França, ou agora em Portugal, que já tem assento parlamentar, não é? Ou então um pouco como na Áustria, que também chegou ao governo, ou seja, não existe esse tipo de movimento político. Existe, mas não na Assembleia da República, não está na Assembleia da República italiana, no Parlamento. Depois há a Lega, que é um partido que surgiu anos passados como o Partido do Norte, agora é nacional, muitos populistas, que há no internos, muitas vezes, opiniões que podem parecer com a extrema-direita. Ele o líder fala muito com Le Pen ou com Ventura do Chega, mas digamos,
è una direita differente, o se no ha o Fratelli d'Italia che è un partito di direita, mas in Italia geralmente quando pelo menos esta é a história da República Italiana depois a liberação, estes partidos com estas ligações com a extrema-direita depois ao governo são sempre os partidos centrais, sempre este é o final. Curioso, não é? Acontecendo o que aconteceu em 45, se havia essa grande parte da população, depois esfumou-se, não é? Sim, mas temos sempre a estar cuidados, porque nunca se sabe, está sempre ao risco. Ok, obrigado. Obrigado, Daniela. E agora sim, o Tomás quer responder também. Sim, claro. Em relação ao processo, ao golpe militar propriamente dito, dia 24 para o 25 de Abril, acho que não há uma interferência externa que faça grande sentido. Ela existe e com alguma força ao longo do processo revolucionário, principalmente em África, à medida que se processa a descolonização. A forma como disse, como o 25 de Abril representa uma ruptura, não deixou grandes margens para o Estado português ter propriamente uma margem negocial para negociar a descolonização, como foi negociada pelos outros antigos impérios coloniais ao longo da década de 60 e 50. E, portanto, a linha oficial do Estado português, do MFA, depois da Constituinte, dos partidos no geral, é da autodeterminação plena, não havia sequer hipótese para outra coisa. E, portanto, onde vai haver um campo de disputa e até no contexto do mundo da Guerra Fria, e, portanto, entre o Bloco Americano e o Bloco Soviético, é em África, e isso é muito visível em todo o processo da Guerra Civil Angolana. Está documentadíssimo que a União Soviética envia armas para o MPLA, que inclusive é de Cuba vem um conjunto de guerrilheiros lutar com o MPLA, da mesma forma que chegam armas americanas para a UNITA, a própria China, já não alinhada com a União Soviética, apoia a UNITA, e em África sim há um envolvimento ativo das duas grandes potências, ou dos dois grandes blocos nesse processo. Em Portugal, e até voltando à ideia do golpe em si, uns poucos meses antes do golpe do 25 de Abril, do dia 25 de Abril, a Embaixada Americana troca de embaixador em Lisboa por um novato, ou seja, não enviou para Portugal propriamente um embaixador de grande calibre, era mais um. A Embaixada não tinha propriamente grandes meios, não consigo lembrar bem da história, que há problemas de comunicações no dia 24 ou 25 de Abril, porque a Embaixada não tem meios, é uma embaixada secundária e, portanto, o Departamento de Estado norte-americano não tem propriamente a ideia que vai acontecer ali grande coisa e sequer que siga o rumo que seguiu. E depois, durante o processo, há até uma visita muito conhecida do Willy Brandt, do chanceler alemão, a Portugal, e é principalmente por aí que há um apoio das forças ligadas àquilo que é o projeto do que vem ser a CEE, e, portanto, de uma onda mais moderada, até muito ligada à Internacional Socialista, que dão, e esse é o apoio mais visível, que é o apoio das forças social-democratas da Europa, ligadas disso à Internacional Socialista, que vão apoiar o setor mais moderado da MFA, como o grupo dos 9, que vão apoiar partidos como o Partido Socialista e também o então Partido Popular Democrático. O Sá Carneiro quer aderir à Internacional Socialista, depois não consegue, mas acho que no golpe em si não há propriamente influência externa. Há muito em África, e isso está documentado, e aqui em Portugal há atenção, porque e aí até há uma discrepância entre aquilo que são as opiniões dos dois grandes responsáveis pela política externa americana em Portugal. O Carlucci depois veio para Portugal depois da Revolução e é um embaixador americano que apoia em toda a linha os mais moderados, mas o Kissinger, que era o responsável pelas relações externas americanas, até tem uma teoria, que era a teoria da vacina, em que dizia que se calhar não faz assim tão mal deixar o comunismo triunfar em Portugal, porque com o boicote que os países alinhados connosco na Europa lhe podem fazer, funciona como uma vacina, porque os outros países vão ver à volta como é que resulta uma revolução dita comunista na Europa e vão ver que é uma desgraça. A linha do Carlucci acaba por triunfar e depois o setor moderado da MFA, os partidos como o Partido Socialista, o PPD, PSD, conseguem maioria na Constituinte e conseguem iniciar esse processo de normalização democrática e acaba por aí. Mas, portanto, acho que, sobretudo em África, sim, essa influência é muito, muito visível. Até porque o Nuno falava do interesse todo que existia
em minas, barragens, na exploração dos recursos naturais africanos. Ok, obrigado. Eu, por acaso, há umas teorias, são um pouco da conspiração, mas que dizem que o Henry Kissinger, pronto, que era um peso pesado da diplomacia americana, um dia ou 2 antes do golpe de Estado de cá, esteve em Portugal. Sabes se isso é mesmo um facto verídico ou se é apenas uma ideia que soltaram por aí? Porque, estando ele cá, isso é significativo, ou seja, ele era o ministro dos Negócios Estrangeiros americano, ter vindo cá 2 dias antes de um golpe de Estado, mesmo sendo uma embaixada secundária ou algo assim, pode ser significativo, não é? Mesmo não havendo mais informação sobre o que é que ele fez, com quem teve, o que é que disse. Sim, eu não sei se ele teve cá, acho que nunca li sobre isso. Há coisas, e até pessoas, capitães ligados ao MFA que escreveram, e isso está em parte nos documentos que depois já foram liberados, passados X anos da Revolução, pelos serviços secretos norte-americanos, que eles sabiam que o MFA estava a assumir aquele caráter conspiratório e que mais tarde ou mais cedo poderia incluir um movimento daquela natureza. Mas acho que achavam que, de certa forma, ia acabar por ser uma coisa como acabou por acontecer em Espanha, que ia dar uma transição pactada, que só não esperavam, e portanto não tinham propriamente aqui um contingente preparado, que desse no que deu, que foi um processo de ruptura total com a anterior ordem estabelecida. E até, pronto, e isso depois causou alguns problemas. Há uma capa muito conhecida da Time, que é com uma capa vermelha, com fazer com martelo, e tem a cara do... Tem as 3 capas, do Costa Gomes, do Vasco Gonçalves e do Hotel Saraiva de Carvalho, o capitão o responsável pelo Copcon, onde explicam o que é que aconteceu, e aí dizem calma lá, isto é um bocado perigoso, e vendem até essa ideia do perigo da Revolução em Portugal. Mas acho que é isso. Acho que não há propriamente na Revolução em si, portanto, naquele dia, uma influência externa, e não sei se o Kissinger teve cá, nunca vi sobre isso. Obrigado. Agora, ok, muito bem. Alguma pergunta mais? Sim, eu gostaria de... Ao David? Sim, obrigado aos 3 pelas vossas apresentações. Eu queria que talvez os 3 realçassem... David, não estàs-te sentint gaire bé? Agora estão? A ver, tenta. Sim. Eu gostaria que os 3 realçassem... Conseguem-me ouvir? No gaire bé. Então é melhor passar outro, se calhar. Pots escriure pel xat? Espera, o David está a escrever, não sei se há alguma... Não sei se há alguma outra pessoa que queira intervir, partilhar alguma ideia, alguma pergunta. David, estem esperant a veure la pregunta del David, estem intrigats. Conseguem-me ouvir agora? Molt millor. Melhor, pronto. Eu queria agradecer aos 3, começar por agradecer aos 3 oradores as apresentações. Bom, a minha questão tem mais a ver com o impacto europeu dos 3/25 de Abril. Tradicionalmente, os grandes eventos nacionais na Europa não são só nacionais. Precisamente devido ao contexto europeu, têm sempre fortes repercussões no continente europeu. No caso do 25 de Abril português, enquanto segunda onda europeia de democratização, depois do final da Segunda Guerra Mundial, Portugal integra-se numa segunda onda de democratização depois da Grécia, com Portugal e com a Espanha, e depois a queda do Muro de Berlim, que é a terceira onda de democratização. No caso de Valência e da Guerra de Sucessão,
parece-me natural, está na lógica tradicional da história europeia e dos conflitos entre famílias reais e o consequente reconfiguração do mapa político europeu. No caso italiano, pronto, além do óbvio, o fim da Segunda Guerra Mundial, parece-me particularmente interessante a relação que a resistência italiana teve com a construção do projeto europeu, da própria comunidade europeia. Estou a pensar, sobretudo, a Altiero Spinelli e ao manifesto de Altiero Spinelli, um resistente comunista italiano, que acabou por ser presidente da Comissão Europeia. E se calhar eu gostaria que o Daniele, em particular, se pudesse, falasse um pouco desta relação entre a resistência italiana, a libertação de Itália e a construção europeia. Se essa ligação é feita em Itália. Ok, isto seria para outra palestra, mas se o Daniele quer responder brevemente. Sim, pronto. Vou responder, portanto, eu para o primeiro. Esta é uma conversa muito comprida, não é fácil. Aquilo que eu posso dizer, em breve, brevemente, claramente na resistência italiana, muitos homens, mulheres que depois, ao fim da Segunda Guerra Mundial, com a liberação, com a democracia, foram personagens, foram históricos, como eu já disse, um presidente da República partigiano, e mais personagens. O Alfiero Spinelli é um grande homem da ideia da Europa, com o manifesto de 28 setembro. Eu acho que estas ligações dos homens, das mulheres, da resistência italiana com a Europa é feito porque já naquela altura havia ligações de internacionalizar a democracia e como já uma ideia e o visionária. Federalismo. A democracia e o federalismo, não? Sim, é o federalismo. Vou falar contigo de tu falas muito do Alfieri e do Spinelli, que falava desta coisa do federalismo. Esta é uma conversa comprida porque temos que falar o que é hoje a Europa, a respeito àqueles valores. Portanto, não vou a prosseguir, porque senão não deixo falar outros. Mas já na resistência, já para mim e para muitos históricos, já havia no interno aqueles valores de internacional democracia e já disse o federalismo. Portanto, sim, para mim confirmo a tua opinião, aquilo que tu já disse. E vou chego a cá, paragem, porque senão é uma conversa, podemos falar horas. E para o Alex, se ele pudesse falar um pouco como a Guerra de Sucessão implicou uma reconfiguração política do mapa europeu, porque finalmente houve. Sí. Òbviament, la meva guerra, la guerra de successió és una guerra, és una triple guerra. És una guerra dinàstica per un tro, el tro de la monarquia hispànica. És una guerra civil, sobretot al Regne de València està molt clara, una guerra civil, però també, i no cal perdre-ho de vista, que és una guerra internacional. Una guerra on moltes monarquies, molts països intervenen de manera efectiva i no sols intervenen, sinó que la política bel·licista, els marcs d'actuació, també comencen fora de la monarquia hispànica, com he comentat, al Milanetzat, a la Lombardia,
I, efectivament, no tant la batalla d'Almansa, però sí el final d'aquesta guerra, en els marcs de les paus d'Utrecht i Rastatt, es configura un altre marc polític europeu. Les coses més bàsiques poden ser Menorca o Gibraltar, que passen a mans d'anglesos. Actualment, Gibraltar continua en mans angleses per aquest tractat. I després també aquests paus impliquen qüestions econòmiques, qüestions de política geoestratègica que afectaran tant a França, a Anglaterra, a l'imperi austríac, i per tant la guerra de successió és una guerra sobretot internacional, i també hem d'entendre l'aliança de la Haia com una aliança antifrancesa. És comparable al que passa en la Segona Guerra Mundial. Tot el món vol aturar a Hitler. Doncs, en el segle XVIII, tot el món, entre parèntesis, les grans potències volen aturar al rei Sol, a Lluís XIV i als reis, a Lluís XV i als demés, a l'imperialisme francès. D'acord. Agora eu... Só para responder ao que o David tinha dito, há um debate que é interessante entre a perspectiva que o David aqui apresentou, de apresentar o 25 de Abril como o início de uma terceira, segunda, depende de como vimos, vaga de democratizações, e há outra na qual eu tendo a incluir mais, e que acho que faz mais sentido, que é o 25 de Abril como o fim, ou incluído na sua época, como o fim da onda progressista que vem da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, parece-me que faz muito mais sentido apresentar o 25 de Abril, que é a última revolução socialista na Europa, porque o é, junta um conjunto de fenómenos como a presidência de Salvador Allende no Chile, saindo da Europa, como o programa da Frente Comum da esquerda francesa, numa altura em que o Partido Comunista Francês tem muita força, derrota do Vietnã, dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, e da queda de Nixon, entre um conjunto de outras coisas, e na sequência do maio de 68, e portanto ver o 25 de Abril como se calhar o fim desta onda progressista, do que incluí-la no início de uma onda democratizadora, diferente do 25 de Abril, porque são transições pactadas e cujos países mais conhecidos dessa transição são os países que estão ligados aos nacionalismos pós-soviéticos e da Jugoslávia. Ou seja, parece-me que faz mais sentido incluir o 25 de Abril, como disse, como o fim de uma onda democratizadora com características socialistas, revolucionárias, como quisermos, do que no início de um outro processo que tem outras características. Primeiro, porque são maioritariamente transições pactadas, e porque depois ficam associadas a outro tipo de regimes de opções ligadas, como dizia, ao nacionalismo pós-soviético e daquilo que era a Jugoslávia. Mas sim, acho que, claro que o 25 de Abril tem impacto na Europa. Basta olhar para aqui ao lado, eu tenho a certeza que quando Fraga, quando os que estavam a tratar da transição espanhola com Franco viram o que estava a acontecer em Portugal, aceleraram de certeza o processo, para ter a certeza que, como dizia, eles ficava tudo atado e muito bem atado, e que conseguiam dar continuidade, como deram àquilo que eram as instituições de fascismo, com uma roupagem nova, democrática, e portanto, nem que seja aqui ao lado, acelerou e bem a necessidade que eles sentiram de pactar a transição para o poder não cair na rua como aqui caiu. Muito obrigado. Acho que já hemos partilhado bastantes ideias interessantes. Muito obrigado a Alex, ao Tomás e a Daniele. Também muito obrigado ao professor Gaspare por todo o contato e por todo o trabalho que fez. E a todas as pessoas que também interviram e participaram da palestra, alunos, vejo também a Rosário, a todas as pessoas. Bom, muito obrigado a todos e espero já encontrar-vos também à próxima. Muito obrigado. Muito Muito obrigado a todos. Obrigado.